Quantas criaturas estão lá vivendo e se reproduzindo na vasta extensão do universo, seguindo a lei da vida vezes sem conta, adaptando-se a uma regra constante. As que morrem levam consigo as histórias dos vivos, e as que estão vivas repetem a mesma história trágica dos que morreram. E assim, a humanidade não pode deixar de se perguntar: por que vivemos? E por que temos que morrer? Quem está no comando deste mundo? E quem criou esta humanidade? A humanidade foi mesmo criada pela Mãe Natureza? A humanidade está mesmo no controle do próprio destino? Por milhares de anos, a humanidade tem feito essas perguntas, dia após dia. Infelizmente, quanto mais a humanidade se tornou obcecada com essas questões, mais desenvolveu uma sede pela ciência. A ciência oferece uma breve gratificação e um deleite temporário à carne, mas está longe de ser suficiente para libertar a humanidade da solidão, do isolamento, do terror mal dissimulado e do desamparo profundo de sua alma. A humanidade simplesmente usa o conhecimento científico que o olho nu consegue ver e o cérebro compreender para anestesiar o próprio coração. No entanto, tal conhecimento científico não pode impedir a humanidade de explorar os mistérios. A humanidade não sabe quem é o soberano de todas as coisas do universo. Muito menos conhece o início e o futuro da humanidade. A humanidade simplesmente vive, forçosamente, em meio a essa lei. Ninguém pode escapar dela, ninguém pode mudá-la, pois dentre todas as coisas e nos céus há apenas um de eternidade a eternidade que detém a soberania sobre tudo. Ele é o único que nunca foi contemplado pelo homem, o único a quem a humanidade nunca conheceu, em cuja existência a humanidade nunca acreditou e, no entanto, ele é o único que soprou o fôlego da vida nos ancestrais da humanidade e deu vida à humanidade. Ele é o único que supre e nutre a humanidade para a sua existência, que a guia até os dias de hoje. Mais ainda, ele, e somente ele, é de quem a humanidade depende para sua sobrevivência. Ele detém a soberania sobre todas as coisas e rege todos os seres vivos sob o universo. Ele comanda as 4 estações. É ele quem faz acontecer o vento, a geada, a neve e a chuva. Ele dá a luz do sol para a humanidade e traz o cair da noite. Foi ele quem estendeu céus e terra, abastecendo o homem com montanhas, lagos e rios, e com todas as coisas vivas que há neles. Seu feito está por toda parte. Seu poder está por toda parte. Sua sabedoria está por toda parte. E sua autoridade está por toda parte. Todas essas leis e regras são a corporificação de seu feito e cada uma delas revela sua sabedoria e autoridade. Quem pode se isentar de sua soberania? E quem pode se eximir de seus desígnios? Todas as coisas existem sob o seu olhar e, além disso, todas as coisas vivem sob a sua soberania. Seu feito e seu poder deixam a humanidade sem outra escolha senão reconhecer o fato de que ele existe mesmo e detém a soberania sobre todas as coisas. Puxa, que palavras profundas, que maravilha! Nunca ouvi nada assim. É mesmo a voz de Deus.
Pessoas importantes não poderiam dizer isso. As palavras de Deus realmente têm autoridade. Todas as palavras de Deus têm autoridade e poder. São diferentes das palavras ditas pelas pessoas. Aqueles que ouvem a voz de Deus em suas palavras são pessoas vivas com o Espírito. Quem poderia revelar essas verdades e mistérios? Só o próprio Deus pode revelar os mistérios de sua soberania sobre os céus e a terra e seu mandamento sobre o destino da humanidade. Vamos ler as palavras de Deus. Vamos. Tome, leia. Deus criou este mundo, criou esta humanidade. E também foi o arquiteto da cultura grega antiga e da civilização humana. Só Deus consola esta humanidade. Só Deus se importa com esta humanidade dia e noite. O desenvolvimento e o progresso humanos são inseparáveis da soberania de Deus. E a história e o futuro da humanidade são indissociáveis dos projetos divinos. Desde o momento em que chega a este mundo chorando, você começa a cumprir o seu dever, desempenhando seu papel no plano de Deus e em sua ordenação. Você começa a sua jornada de vida. Não importa o seu passado, não importa a jornada à sua frente. Ninguém pode escapar das orquestrações e dos arranjos do céu. E ninguém está no controle do próprio destino, pois apenas aquele que governa todas as coisas é capaz de tal obra. Desde o dia em que o homem veio a existir, Deus sempre operou assim, gerenciando o universo, dirigindo as regras de mudança para todas as coisas e a trajetória de movimento delas. Como todas as coisas, o homem é silenciosa e inconscientemente nutrido pela doçura, pela chuva e pelo orvalho de Deus. Como todas as coisas, o homem vive inconscientemente embaixo da orquestração da mão de Deus. O coração e o espírito do homem são guardados na mão de Deus. Tudo de sua vida é observado pelos olhos de Deus. Não importa se você acredita nisso ou não. Todas e cada uma das coisas, vivas ou mortas, vão se transformar, mudar, se renovar e desaparecer, de acordo com os pensamentos de Deus. Tal é a maneira pela qual Deus preside sobre todas as coisas. Ao ler as palavras de Deus, entendemos um pouco da autoridade e do poder com que Deus domina tudo? Sim. Vamos pensar. Quem poderia controlar os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas? E a mudança das estações, o vento, a geada, a chuva e a neve? Quem poderia comandar a ascensão e queda de povos e nações? Quem poderia dominar o nascimento, o envelhecimento, as doenças, a morte e o destino das pessoas? Só Deus. Certo, só Deus tem tal autoridade e poder. Nenhum de nós controla questões como em que tipo de família nascemos, nossa aparência, trabalho, casamento, quantos filhos temos, nossa situação financeira ou quanto tempo nós vivemos. O fato é que tudo isso é predeterminado por Deus para cada um de nós antes de nascermos. E ninguém pode mudar isso. Alguns pais não têm instrução e são pessoas comuns, mas seus filhos são brilhantes e talentosos. Alguns pais são grandes intelectuais, inteligentes e capazes, mas seus filhos são incompetentes e nada conseguem. Há muitos exemplos disso. Muitas pessoas têm diplomas avançados, mas não conseguem um bom emprego e não conquistam nada. Enquanto outros não têm educação, poder ou posição, mas são gênios que se tornam muito bem-sucedidos. Há muitas pessoas que conseguem um enorme sucesso, chegam ao topo da carreira e são admiradas por todos, mas de repente perdem a vida por doenças ou desastres. Exemplos como esses provam que as pessoas não estão no controle do próprio destino e que tudo é governado e pré-determinado por Deus. Isso. Não é à toa que dizem que tudo é controlado pelo destino e não pelas pessoas. É verdade mesmo. Sim.
Não percebemos que nosso destino é comandado por Deus. E erradamente pensamos. Nós mesmos podemos construir a felicidade. E o conhecimento pode mudar nosso destino. Pagamos um preço alto por essa crença e sofremos muito. Algumas pessoas adquirem muito conhecimento, mas são capazes de mudar seu próprio destino? Muitos oficiais e pesquisadores são grandes intelectuais. Têm status e posição, e todos os admiram. Mas eles realmente têm um bom destino e futuro? Por que as pessoas querem ser cientistas, oficiais ou até presidente, mas ainda se sentem vazias e atormentadas ao conseguirem? Muitas pessoas estão presas na luta por poder, posição e riqueza, brigando entre si, progredindo à custa do sucesso dos outros, levando até algumas pessoas a se matarem ou serem mortas. É esse o resultado que elas realmente queriam? Os fatos comprovam que não importa o nível de conhecimento e a posição da pessoa. Ninguém pode controlar seu próprio destino, pois o conhecimento não é a verdade e não é a vida da pessoa. É muito perigoso quando as pessoas buscam o conhecimento como sinônimo da verdade. Aliás, quanto mais conhecimento temos, mais difícil é aceitar a verdade. Quanto mais conhecimento, mais ambiciosos e ávidos ficamos, e mais trágico é o nosso fim. Isso porque as pessoas foram criadas por Deus, e o destino e o resultado das pessoas são sempre governados por Deus. Ninguém pode exceder a autoridade ou a soberania de Deus. Essa é a verdade, e isso é fato. É uma pena muita gente não acreditar em Deus, não conhecer a autoridade ou a soberania de Deus e preferir confiar em seu próprio esforço ou conhecimento para mudar o seu destino. Qual é o objetivo das pessoas quando buscam conhecimento? Não é apenas superar os outros e se destacar da multidão. É para constranger outras pessoas e dominá-las, agindo como tiranos. Isso não é só arrogância e ambição das pessoas? Não são caracteres satânicos? Sim, são. Então vejam, isso é arrogância de Satanás. O desejo de comandar e controlar a humanidade e se igualar a Deus. E a humanidade é exatamente assim. Isso prova que a humanidade foi profundamente corrompida por Satanás. A humanidade corrompida vive em pecado. Mas por que as pessoas não buscam a verdade? Porque não buscam a aparição e a obra de Deus e anseiam por sua salvação. Não importa o quanto as pessoas sofram, se elas buscarem a verdade, existe esperança de escaparem do tormento, de lutar contra o pecado, de escaparem da corrupção, escravidão e limitações de Satanás, de serem completamente salvas por Deus, de viverem na luz, de conseguirem paz e alegria e viverem uma vida significativa. Sim. Ao crer em Deus, ler a palavra de Deus e compreender a verdade, entendemos sua onipotência e soberania, e aí voltamos para Deus e seguimos a senda correta na vida, deixando de lutar para mudar o nosso destino. Escapamos da escravidão e das limitações e dizeres malignos de Satanás. Deixamos de viver segundo ditados malignos como o destino está em nossas mãos e o conhecimento pode mudar seu destino. Conseguimos abandonar nossos desejos e ambições, aceitar e obedecer à soberania de Deus. Ao fazer o que está ao nosso alcance e deixar o resto para o céu, evitamos a corrupção e o mal de Satanás. Quando conseguimos buscar a verdade, escapamos do nosso caráter satânico e vivemos segundo as palavras de Deus, ganhamos a aprovação e as bênçãos de Deus e somos levados ao reino de Deus por Ele. Agora percebemos claramente que a busca por conhecimento é incapaz de mudar o nosso destino. Somente buscando a verdade podemos ganhar as bênçãos de Deus e um belo destino. Só a verdade pode mudar o destino das pessoas e se tornar a vida de uma pessoa. O único modo de realmente mudar nosso destino é aceitando a obra de Deus, entendendo e conquistando a verdade. É como diz Deus Todo-Poderoso: se a humanidade deseja ter um bom destino, se um país deseja ter um bom destino, o homem deve curvar-se diante de Deus em adoração, arrepender-se e confessar diante de Deus. Caso contrário, o destino e o futuro do homem acabarão inevitavelmente em catástrofe. Agora eu entendo. O destino das pessoas é governado e arranjado por Deus. O fato das pessoas serem pobres ou ricas na vida foi determinado por Deus há tempos. Não podemos mudar isso. Então, não basta apenas entender que Deus governa o destino das pessoas. Também temos que aceitar a obra de Deus e a verdade. Essa é a única maneira de mudar nosso destino. Sim.
Eu não conseguia enxergar isso muito bem.